Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista, de volta à sala de comissões número 7 dos negócios estrangeiros, uma sala que também já gravámos algumas entrevistas, desta vez para entrevistar Isabel Meireles, deputada do PSD. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Francisco, pelo convite. Vou acabar por aproveitar também um podcast que existe recentemente, do Dr. Pinto Balsemão, que tem como título Deixar o Mundo Melhor. E uma das perguntas que ele faz normalmente aos convidados é de que forma é que ajudaram a deixar o mundo melhor, através das suas funções, e neste caso também acrescento como é que a política o pode fazer, como é que a política contribui para deixar o mundo, o país, melhor. Como sabe, o Parlamento é uma instituição legislativa e sabemos que as nossas leis são densas, são prolixas, são difíceis de entender pelo cidadão comum e um primeiro passo justamente para ajudarmos os nossos concidadãos é tornar a legislação mais entendível, mais transparente, mais fácil, porque é justamente nos enredos da norma que muitas vezes se escondem alçapões que permitem fazer e ter situações menos éticas, se quiser, quiçá legais. O Francisco é de Direito, percebe o que é que eu estou a dizer, mas no fundo o que eu tento é que a legislação, pelo menos aquela que é da área das minhas comissões de atribuições e competências, que seja transparente, que seja entendível e que não deixe lugar a margens de discricionariedade. Uma das questões que também fazemos muito, porque muitos dos deputados relatam que há um momento na sua vida que tem uma espécie de sobressalto cívico e que tem uma maior atração pela política e uma maior ligação que é explotada de alguma forma por algum momento. Em que fase da sua vida é que isso aconteceu? Eu acho que desde a adolescência sempre tive sobressaltos cívicos e outros. Chamavam-me um Dom Quixote, uma guerreira. Fui para Direito justamente, se quiser, numa linguagem mais infantil, para combater os maus e defender os bons, e tem sido sempre essa a minha postura na vida, tal como na política, em que aquilo que eu exijo exatamente e que não perdoo é faltas de lealdade e faltas de ética. Enfim, costumo dizer que sou a melhor amiga que se pode ter, mas de facto nestes dois campos não toquem porque, enfim, não terei muito bom feitio nessa altura. E o que é que seguiu depois de Direito na Clássica? Olha, eu comecei logo a dar aulas, ainda não tinha acabado o curso. Depois de tirar o curso fui para gabinetes de ministro, como adjunta, fui para o gabinete do Mário Raposo, já falecido, do Inês Pimentel, do Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores. Portanto, comecei logo muito jovem na política e na política partidária do PSD. E percebi que de facto, tinha mais a ver com pessoas, às vezes, do que propriamente com partidos. Isso nós já sabemos. Depois convidaram-me para presidente da Agência de Segurança Alimentar, que hoje deu origem à ASAI, também um outro ministro do PST, o Sefinado Pinto, que já também faleceu. E depois estive na refrega autárquica, concorrer contra Isaltino de Moraes, obviamente sem grande sorte, ainda bem, não é? Porque seria uma tarefa titânica, mas a partir daí, sobretudo, fiquei a conhecer o melhor, mas também o pior, que o homem e a mulher política podem ter. Portanto, há muito pouca gente, diria, desinteressada de si próprio, com abnegação e digamos, o seu interesse pequenino. As pessoas batem-se por um lugarzinho numa Assembleia Municipal, numa junta de freguesia, é algo que eu nunca tinha percebido, que as pessoas podiam contentar com tão pouco. Foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo ou sempre foi uma constante? Eu acho que nós dizemos sempre isto, não é? No meu tempo era melhor. Não. Eu acho que, pelo menos aquilo que eu tenho visto aqui, é que se calhar era preciso fazer, se é que isso se consegue instilar, cursos insisto, de ética
de deontologia, de comportamento. Nós representamos uma instituição, que é uma instituição nobre, eleita pelos nossos concidadãos. E, portanto, temos que ter um comportamento em conformidade. Claro que eu tenho uma vantagem, eu tenho uma carreira profissional longuíssima, com múltiplas experiências. Estive no Tribunal de Justiça da União Europeia, sou advogada, sei lá, fiz múltiplas coisas, já nem me lembro bem, fiz reuniões, negociações no Conselho, na Comissão, por representar o Estado português. Portanto, eu tenho uma carreira profissional muito sólida. Agora, as pessoas que vêm do nada e que de repente entram aqui e se deslumbram, é algo de terrível. Eu acho que as pessoas deveriam ter, primeiro, uma base muito sólida antes de entrar numa instituição tão importante como é a Assembleia da República, e acho que se devia adotar o sistema anglo-saxónico, do qual eu sou absolutamente partidária, que é como acontece com os membros, como os comissários europeus. Ou seja, eles têm, por parte do Parlamento Europeu, um debate de investidura, que é uma espécie de prova oral, onde eles são interrogados sobre a sua carreira profissional, para saber se têm competência para aquele cargo por onde estão a serem digitados, mas sobretudo, sob o ponto de vista pessoal, se têm de facto capacidade moral e outra para o exercer. Eu lembro, por exemplo, quando Durão Barroso, quando o Vitorino foi interrogado pelos parlamentares europeus, que lhe perguntaram da questão da CISA. E a Durão Barroso perguntaram-lhe, enfim, ele fazia viagens com um milionário grego que recebia fundos estruturais. Portanto, os anglo-saxónicos consideram que a pessoa é una e indivisível. Não se pode ser sério em termos profissionais e não se ser sério em termos pessoais. E, portanto, eu acho que deveria haver também uma triagem dos deputados, feita, quiçá, por uma comissão supra partes, que percebia-se de facto quem são as pessoas que pomos aqui, enfim, numa das instituições mais nobres da nossa República. E que pontos é que marcaram mais do seu percurso? Que pontos é que marcaram mais em que áreas? Quais foram aqueles períodos da sua vida em que sentiu que essas funções lhe traziam um sentimento de realização, mas ao mesmo tempo que era um contributo que estava a dar, que lhe também trazia essa mais-valia? Olha, Francisco, eu gosto muito de fazer acontecer. E quando fui para a Agência de Segurança Alimentar, aliás, ainda era comissão instaladora, todos os países da União Europeia tinham uma Agência de Segurança Alimentar, menos Portugal. E de facto foi um período em que eu consegui realizar imensas coisas, desde a instalação da agência, fazer reuniões internacionais, conseguir novas instalações, portanto, e sobretudo for free, sem ter que pagar. Eu lembro que arranjámos uma nova sede, que a mobilámos toda, sem gastar um cêntimo, porque fomos às caves das Secretarias Gerais, onde havia mobiliário ótimo, que redecorámos aquilo tudo. Ou seja, eu acho que uma boa ideia muitas vezes não precisa de dinheiro. Neste momento também desempenha funções aqui na Assembleia de Presidente de uma das comissões, da Comissão de Trabalho, de Segurança Social e Inclusão. Quais é que são os grandes desafios desta comissão? Antes de mais é manter serenidade. Digamos que é uma comissão onde o combate político é muito exacerbado, como sabemos, sobretudo nestes tempos incertos, e, portanto, tem a missão, é um desafio novo, mas, enfim, nada que eu não tenha exercido noutras áreas, de tentar conciliar os interesses em presença e fazer com que haja legislação equilibrada, equitativa, de preferência por consenso ou quase entre todos os partidos, que possa justamente proteger os trabalhadores portugueses.
E quais é que são as suas maiores referências na cena nacional e internacional? Olha, na cena internacional é uma senhora com quem tive ontem em Estrasburgo, na reunião de encerramento sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, que é a Ursula von der Leyen. De facto, é uma pessoa notabilíssima. Eu costumava dizer que o meu único herói era o Pierce Brosnan, mas agora já está um bocadinho decadente, então foi substituído pela Ursula von der Leyen, que de facto é uma mulher espetacular. Como sabe, ela era Ministra da Defesa, médica, mãe de, suponho que 6 filhos, e consegue exercer aquilo que eu chamo o poder no feminino. Ou seja, é uma mulher doce, é uma pessoa elegante, serena, mas simultaneamente com uma vontade férrea e uma firmeza que não é comum encontrar-se, por exemplo, sobretudo se comparar com outras mulheres como Angela Merkel. Portanto, Ursula von der Leyen é de facto, para mim, uma referência. A nível nacional tenho ainda o meu presidente, Rui Rio, do qual fui vice-presidente durante 4 anos. É uma pessoa extraordinária, também mais uma vez salienta a ética, enfim, que os interesses mesquinhos não se compaginaram e não o compreenderam. Poderia ter sido talvez um dos melhores primeiros ministros que tivemos. É uma pessoa que eu comparo a Sá Carneiro, é uma pessoa que eventualmente terá uma maneira de estar e de ser mais peculiar, mas uma vez entendível. De facto, ele faz tudo a bem do país. Ele diz sempre, como dizia Sá Carneiro, que primeiro está o país, depois está o PST e depois lá atrás estamos nós. E no mundo da literatura, tem assim alguma inspiração? Tenho imensas. Aliás, eu li desalmadamente. Agora temos todos menos tempo, não é? Mas estou a pensar revisitar os clássicos russos, designadamente como Dostoiévski, tem um livro, tem um que é O Crime e o Castigo, que é muito interessante. A mesma coisa com Tolstói, Guerra e Paz, no sentido de, porque já não me recordo, tentar entender a mentalidade russa, que tem, enfim, características muito próprias, e perceber também, como é evidente, tudo aquilo que se passa na cabeça dos dirigentes russos e concretamente de Putin. No fundo, tentar antever, se quiser, de forma pretenciosa, o que é que poderá vir a acontecer com o desenrolar da guerra e não da missão especial, que enfim, de forma mistificada lhe chamam. E que país é uma prioridade também para visitar nos próximos tempos? Como? Que país também é uma prioridade para visitar, que ainda não teve a oportunidade de fazer? Eu estava a pensar, eu adoro viajar em férias, em trabalho nem tanto, e estava a pensar visitar a Indonésia, tentar perceber o que é que aconteceu quando Timor teve a independência. Gosto muito de ir a sítios que foram territórios portugueses. Já estive em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, portanto, gostaria de ir a Goa, Damão e Dio, portanto, os territórios portugueses enfim, dos quais deixámos marcas. Lembro-me que fui em tempos a Malaca, como sabe, tem forte marca portuguesa. Estávamos numa fortaleza construída pelos portugueses. Estávamos a falar em português e um malaio aproximou-se de nós e perguntou onde é que nós éramos. E nós respondemos, somos de Portugal. E ele disse, "Oh, Portugal, welcome home." Ouça, eu senti-me tão emocionada que as lágrimas me correram aos 300. Como é que, passados estes séculos todos, ainda nos podem dizer um malaio que não fala português que estamos em nossa casa, que sejamos bem-vindos a casa. E em termos de referências também no mundo da música, há assim alguma inspiração ou é mais eclético? Eu sou muito eclética na música.
mas tenho uma amiga minha que canta o cool jazz, que é a Sophia Hoffman, que eu gosto muito, provavelmente não tem tido a divulgação que deveria ter, mas é de facto uma voz brilhante e uma intérprete absolutamente notável, mas também muito pouco conhecida. Voltando um pouco à história de Portugal, qual é que para si é o ponto alto da história de Portugal? 1640. 1640 é de facto um período em que recuperamos a nossa independência. Sou de facto muito patriota e percebo perfeitamente os ucranianos. Eu era capaz de dar a vida pelo meu país e defendo com unhas e dentes. Lembro quando estava no Colégio da Europa que um alemão veio ter comigo e me disse: "Olha lá, tu és portuguesa?" Eu disse: "Sou, porquê?" "Ah, é que a minha mulher Dias também é portuguesa." Eu disse: "Olha que engraçado, o meu cão também é alemão, é um pastor." Portanto, eu nunca me deixei ficar quando atacavam direto ou indiretamente, de forma suave ou nem tanto, Portugal. Isso é algo que eu seria capaz de morrer pelo meu país. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Saudade. É a única palavra que parece que não tem tradução e foi uma das razões porque eu não consegui ficar nem no Luxemburgo, nem em Bruxelas, nem em sítios onde eu estive a trabalhar, nem na Croácia, porque justamente tenho saudades da minha terra, das nossas gentes. Faz-me falta, não consigo viver sem isso. E Portugal tem saudade do futuro por cumprir? Ai, tem. Isso seguramente temos aqui um caminho difícil e espero que justamente essas agruras, essas dificuldades façam unir os portugueses num projeto solidário, num projeto comum, para bem de nós todos, porque os portugueses conseguem-se de vez em quando unir. Uniram-se quando foi Timor, uniram-se agora com a ajuda à Ucrânia e aos ucranianos. Portanto, eu espero que haja qualquer driving force, uma força motriz que faça com que os portugueses se unam e sigam um caminho de prosperidade, de paz, com certeza, e de solidariedade. E quais é que são as grandes reformas que Portugal precisa nos próximos anos? Justiça. A justiça é de facto um dos grandes cancros e explico-lhe porquê, sobretudo nos tribunais administrativos e fiscais, porque os investidores estrangeiros, ou os nossos mesmo, vêm cá pôr o seu dinheiro. De repente, e permita-me que fale assim, têm um calote. Nunca mais vão conseguir recuperar o dinheiro e quando recuperarem, provavelmente a empresa que lhes deve já foi à falência. A mesma coisa com os impostos. A autoridade tributária é uma autêntica polícia política, no meu entender. Porque, de facto, primeiro multa, impõe coimas, e se nós quisermos contestar, temos que pagar, ou pelo menos depositar uma causa, às vezes, em valores extraordinariamente elevados, e só depois é que podemos protestar. E, portanto, há situações que têm que ser alteradas, porque senão, como se diz, e eu tendo a acreditar que é verdade, esta justiça é só para ricos. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Gostaria que acreditassem que há políticos que estão na Assembleia da República e em outros órgãos de soberania que estão mesmo decididos a ajudar as pessoas que precisam delas, direto ou indiretamente, a fazer o seu trabalho com seriedade e que esta ideia de que os políticos só se servem a si próprios não é necessariamente verdade. Esta ideia de que os políticos não fazem nada não é necessariamente verdade. Há pessoas, como em todos os lados, que são pessoas que querem ver o país avançar, querem ter orgulho no nosso Portugal e, passa a modéstia, eu acho que me incluo nesse grupo. Isabel Meireles, muito obrigado pela sua participação. Obrigado.
Nós voltamos em breve com mais entrevistas aqui na Assembleia da República, todos os 230 deputados. Até à próxima.